Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E também aquela coisa assim bem importante, né? Porque o jovem, no período de formação, ele quer apresentar-se desenvolvido, como maior. Então ele muda o penteado, ele muda a maneira, ele apresenta-se como se fosse já grande. Essa representação a gente faz a vida toda. A gente faz a representação no trabalho, quando a gente vai procurar um trabalho, no período de formação, e assim a gente vai. Mas quando a gente está só, a gente tem que lembrar que a gente tem que continuar representando. Para nós aqui no trabalho, a representação é aquela maneira de ficarmos impregnados com as informações, com as instruções. Essa é a finalidade do nosso trabalho. Porque, independente de qualquer coisa, a gente vai observando assim. No aprendizado, aquele que está fazendo o esforço para assimilar aquelas informações, muitas vezes ele passa a usar as palavras daquele que está ensinando. Então quer dizer que ele vai ficando impregnado. Para nós aqui é a mesma coisa. Percebermos que nós estamos melhorando, nós temos que procurar ficarmos impregnados com as informações. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Era uma Vez. Era uma vez. Essas três palavras estão muito ligadas à intuição. E a gente tem que observar assim, a intuição é o que manifesta antes. Tínhamos que fazer um trabalho de observarmos que a diferença que existe com o raciocínio. O raciocínio a gente vai observando assim, que ele é muito bom na indústria. Então usa-se o raciocínio para dinamizar a produção. E a gente vai observando que depois também, mesmo na indústria, estagna. Ela para, porque teve excesso de produção. Então a nossa vida é muito importante a pessoa ir percebendo que o que vale para nós é o jeito que nós somos. Muitas vezes a gente não percebe, mas temos que procurar perceber aquilo que move dentro de nós. Quer dizer que o jeito que nós somos não é aquela maneira que o adulto tem de dar um amor desequilibrado para aquela criança. Aquele amor desequilibrado não traz para o adulto uma maneira de ser diferente. Com esse desequilíbrio, o adulto, na sequência dos anos, começa a ser orientado por aquela criança, por aquele jovem, por aquele que já está assim, numa fase de amadurecido, porque deu excesso e o adulto não soube equilibrar. Então é o raciocínio. Isso é bem importante assim. Nós tínhamos que ter um cuidado conosco de ir observando como nós somos. E esse como nós somos é a vida toda. E nós tínhamos que parar e observar assim que, na sequência dos anos, nós vamos observando que tudo aquilo que nós aprendemos só vale aquilo que moveu dentro de nós. Aquilo que nos trouxe uma satisfação. E é bem interessante que pode ser o jeito que uma ave está cuidando da outra. Dá uma satisfação. Pode ser o jeito que o adulto movimentou com outro adulto. O jeito do posicionamento, do relacionamento, do equilíbrio. E quando tem um desequilíbrio no relacionamento de dois adultos, se tem um terceiro que apresenta-se um pouco de equilíbrio, ele verbaliza. Fica bem fácil assim da gente ir observando que aquele adulto que saiu daquela empresa e que foi para outra empresa e que está sempre visitando a empresa anterior, não houve uma mudança dentro dele. Possivelmente, numa sequência, ele acaba perdendo esse segundo emprego, mesmo no período anterior, ele apresentou o melhor como aquele que ele já se encontrava. Era uma vez. Aquela condição bem importante que nós tínhamos que perceber assim, a evolução dentro de nós. A compreensão que nós tínhamos que ter, a mudança que existe. Quando o adulto está mais perceptível, ele fica feliz com a beleza de uma flor, e aquela beleza daquela flor, aquela maneira de ser, aquele jeito bom que ele desenvolve,
que ele recebe a consideração do seu semelhante, é aquilo que ele vai ter material para ele ir para a matéria fina. Aquela necessidade que muitos têm de tomar entorpecente, porque um comprimido que tira dor, um comprimido que afina o sangue é um entorpecente. E isso é bem grave, assim cada um pode ir observando. Então esse que entorpece é justamente porque ele tem muito pouco material que ele vai levar para a matéria fina. Então aquela condição bem importante assim, né? A pessoa fez um curso proporcionado pela empresa para trazer aquelas informações para a empresa, depois transmite as informações para a empresa porque precisou, porque ele fez as anotações, mas ele mesmo não assimilou nada daquelas informações que ele foi buscar para a empresa. Então na nossa vida nós tínhamos que ir fazendo um trabalho dessa maneira, de ir percebendo aquilo que dá uma formação dentro de nós, aquilo que nos possibilita o material, que nos possibilita aquela substância. E é bem interessante, porque na velhice, aquele que não tem substância dentro dele, ele é tratado de qualquer maneira. Dirigem-se a ele de qualquer maneira. Mas aquele que tem um valor, que foi agregando material para o seu espírito, independente da profissão que ele tem na vida, quando dirigem-se a ele, dirigem-se de uma maneira respeitosa. Temos que lembrar aquele ensino de Jesus que fala assim, que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através de Jesus é os ensinos. Tem um outro ensino que fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, o ensino nos possibilita ir desenvolvendo uma maneira interna de percebermos aquilo que vai ser bom para a nossa vida e aquilo que vai só ser um atrapalho. Então a pessoa precisa diferenciar que o corpo de matéria grosseira, ele tem o domínio do raciocínio, mas esse domínio não tem utilidade nenhuma na fase seguinte da nossa caminhada. Então aquela condição bem grave assim que existe da aparência. Então nós estamos sempre trabalhando para a aparência, só que a aparência é do raciocínio. E é bem interessante, porque aquela mulher que não teve muitos cursos e que sempre cuidou da moradia e que teve tantos filhos ou que não teve filhos, mas que teve aqueles que ficaram nas suas proximidades. O jeito que ela atuou na sua vida, ela tem a consideração de todos e de todos aqueles conhecidos que os filhos arrumam. Essa é a diferença que nós precisaríamos de ter. Tem muitas coisas que não servem de exemplo para a nossa caminhada na matéria grosseira. Tem muitas coisas. Nós temos que fazer a diferença do que serve para a nossa caminhada. E o que serve é aquilo que nos dá uma alegria dentro de nós. Independente se estamos com outras pessoas nas nossas proximidades ou não, nós sentimos aquela alegria daquela lembrança que tivemos, do jeito que nós comportamos, do jeito que comportaram conosco, do jeito que nós acordamos de manhã, o jeito que nós passamos a perceber o nosso corpo com os movimentos ali nos primeiros minutos, aquela bondade de estar dentro desse corpo e esse corpo está correspondendo com aquela harmonia. É isso que nós tínhamos que perceber, a diferença do raciocínio e da intuição. Era uma vez. Então essas três palavras movem dentro de nós, traz para dentro de nós uma condição bem importante de termos uma esperança. E a esperança é individual. E a gente vai observando assim que não é a esperança do filho, de agora o filho, não é esperança de filho, porque o casal prontificou em trazer um filho, possibilitou para aqueles filhos. E nós sabemos assim que muitos casais trazem filhos e que não têm a capacidade e nem a condição de possibilitar nada. Mas nós conhecemos muitos filhos, muitas pessoas boas. Quer dizer que aquele casal possibilitou também que aquelas pessoas fossem boas.
E esses que são bons também comportam-se na vida de uma maneira boa. Então, quando lembramos desses que têm esse comportamento bom, nós ficamos felizes. Isso é bem importante a gente lembrar assim. Então, toda época da nossa vida, nós precisamos de fazer essa diferença. Não é esperança em filho, não é esperança em que agora vou possibilitar para filhos, vou possibilitar para amigos, não é isso. Sabemos assim que a pessoa agora ela ficou muito envolta para ter as coisas do raciocínio. Ela agora tem muitas coisas, mas para aquelas coisas serem vivificadas, ela tem que pagar para aqueles seus conhecidos irem naqueles lugares. Então o que acontece aí? Acontece uma coisa bem grave assim. Não tem significação para o espírito. As coisas que têm significação para o espírito, a própria pessoa vivifica. Vivifica aquilo que dá a ela uma alegria. E é bom a pessoa ir observando assim que o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade vai fazendo uma seleção. Essa seleção é física mesmo. Seleção dos irmãos que param de visitar a moradia, seleção dos conhecidos e de muitos outros. Vai sendo feita a seleção, porque aquele que estuda, ele entra naquela condição do ensino de Jesus, que ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Através dele é os seus ensinos. Quer dizer que o caminho estreito é esta condição. E muitas vezes as pessoas falam também que o caminho espiritual, ele é pedregoso, cheio de espinho. Não é pedregoso e nem cheio de espinho. Ele é um caminho que não é transitado, porque quando a pessoa transita aquele caminho, ela começa a juntar as pontas. E é bom a pessoa ir observando assim, que adquire uma maneira de ter um tempo para ela. Nesse tempo, ela vai vendo fios antigos, que ela tem que fazer o resgate. E é bom a pessoa ir tendo esta força, porque esses fios antigos vêm. E tem muitos comportamentos assim que nós tivemos no período da criança. Que a gente sabe assim, que a criança joga pedra, que a criança faz muitas coisas, tem a pendência. Qual é o procedimento que temos que ter para ter a força para conviver com aqueles quadros antigos e fazer o resgate? E o resgate foi feito, porque um resgate feito quer dizer assim, só da pessoa ter tido a compreensão, ela já vê que aquele comportamento ela não vai tornar a ter. Então tem possibilidade de ter sido feito, mas tem aquilo que plantas hás de colher. Então a gente vê que tem muitos comportamentos assim. Então essa condição bem importante assim, para voltarmos para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que voltar, ela é que tem que ter tudo o que precisa. E nós temos que ter aqueles auxílios que os ensinos nos possibilitam. Porque tem muitas coisas que são grandiosas e que a gente se encontra impotente. Qual é o procedimento para que a gente tenha a coragem também para enfrentar estas coisas que precisam de ser enfrentadas? E é bom a pessoa ir observando assim. Quando a pessoa se dispõe a viver melhor, ela também passa a ter uma força, e essa força, aquilo que apresentava como grandioso para ela, ela começa a caminhar. A semelhança é de como se fosse um encerado. O encerado é aquela cobertura que os caminhões usam. Então aquele monte de coisa que existe, então assemelha-se a um encerado. Só que esse encerado, quando a pessoa vai enfrentando, ela vai caminhando sobre ele e esse encerado vai abaixando. Essa naturalidade assim. E a gente vê que toda época nós temos a condição de ter a força. E a gente vai confirmando assim no período de criança. Maior um pouco no ambiente de ensino, colocava o pé no material escolar, pisava no sapato novo. Então tudo aquilo vai fazendo um procedimento dentro da gente. Não ter a capacidade para ter enfrentado e ter tido uma aceitação.
e aquilo traz um mal-estar dentro de nós. Mas com a coragem, a gente vai tendo também aquela capacidade de ir desfazendo aquelas lembranças. Aquelas fitas que filmavam antigamente e que ainda filmam hoje em dia, a gente vai observando assim, que anteriormente também as músicas eram colocadas naquelas fitas. Então, quando usava muito aquela fita, ela gastava. No caso de imagem, as imagens não ficavam nítidas. No caso de música, as músicas já ficavam faltando palavras. E depois era muito comum também rebentarem. Quer dizer que dentro de nós existe esse procedimento igual dessas fitas. Com a coragem, nós vamos gastando essas fitas. Então nós vamos nos encontrando naquela condição de caminharmos pela criação. E é muito bom a pessoa ir observando assim, que quando nós enfrentamos as coisas que existem dentro de nós, nós vamos caminhando. Então o passado para de existir, porque todos os perigos se encontram no passado. Então o que acontece? Não volta mais. Dentro de nós, a norma do tempo e do espaço, ela é numa espiral. Quando a pessoa muda dentro dela com a compreensão, com a força do livro Na Luz da Verdade, porque a força é a vida é a vontade de Deus. Não é a força, peso que a pessoa consegue carregar. Não é a força que o animal tem que agora pode colocar carga sobre ele. A força que se fala aqui é a força da vida. É a vontade de Deus, que é diferente daquela força física que nós usamos. Tendo esta força, que muitos também fazem oração e nas orações pedem força. Não, na oração a gente tem que pedir o saber, não é força. Não temos que enfrentar nada, nós temos que conviver com aquilo que nós vivenciamos, com aquilo que nós precisamos de resolver. Para isso nós temos que ter o saber. Com o saber, nós podemos perceber que nós temos diferentes tons com a mesma palavra. Então o jeito que nós dirigimos com um tom, que a gente vê que existe o tom do comandante e existe o tom daquela criança que chama o animal e o animal aproxima. Então a voz do comandante é uma voz muito diferente do tom daquela criança. E quando aquela criança quer mandar aquele animal para fora, ela tem que chamar o adulto para fazer esse trabalho, porque ela não tem o tom. Então nós temos diferentes tons. Essa bondade de compreender como é que nós somos, como é que nós precisamos de continuar sendo. Esse é o material que vai nos possibilitar na velhice convivermos conosco e continuar sendo considerado. Isso é que é importante na vida, que nós precisaríamos de ter consideração, ter a ponderação, ter a maneira de perceber quando é que nós podemos falar e quando é que nós precisamos de calar. Era uma vez. Esta condição bem importante toda a época da nossa vida, de perceber a intuição. E quando a pessoa quer tornar-se agradável, se ela não utiliza da intuição, não se torna agradável. Porque o que ela faz é com o raciocínio. Em tudo que ela dá o toque, ela dá um toque que não fica bom. Se tem uma criança que é natural, que é mais espontânea, essa criança fala a verdade, que aquilo não está bom. Aquele adulto que está querendo agradar com o raciocínio, a naturalidade que os adultos não têm para falar, mas uma criança, com a naturalidade dela, então ela vai verbalizar. E aqueles que são responsáveis por aquela criança, muitas vezes pedem desculpa, porque a criança falou daquele jeito, mas a criança foi verdadeira. Então a referência que o adulto faz, quando aquela criança é verdadeira, o adulto fala antes para aquela criança. Quando eles vão naqueles lugares que o agrado é do raciocínio. Então eles querem agradar, mas acontece assim que a criança percebe a diferença. Alguns adultos também percebem, mas já perderam a naturalidade de poder colaborar com aquela pessoa
para aquela pessoa ter a capacidade de agradar da maneira correta. Então a nossa vida ela é assim. Temos que lembrar assim, porque aquele adulto que hoje tem o seu recurso financeiro, que hoje está trabalhando, que hoje parou de trabalhar, então o que aconteceu? Ele plantou esse sistema de manter-se a vida toda. Hoje, na velhice, ele tem a maneira de sobrevivência. Não está relacionado à quantidade, mas ele tem, porque ele foi criterioso. Aquele outro que ele usou de todo o tempo disponível para o lazer, descuidou-se da base, que é a saúde e o alimento correto. Agora ele não tem o recurso, não tem a saúde e também, muitas vezes, perde a consideração. Quer dizer que as coisas que nós tínhamos que perceber é o que dá um apoio para dentro de nós. E isso é bem interessante, porque o que nos possibilita essa sustentação dentro de nós é o que é feito com a intuição. E o que é feito com a intuição, a vida toda aquilo prevalece. Possibilita toda a época da nossa existência a coragem. É isso que nós tínhamos que ver. Então nós sabemos assim que tem muitas referências de descuidos. Tem as referências dos descuidos dos novos empreendedores. Essa referência está relacionada porque aquele que está querendo um novo empreendimento, ele usa muito do raciocínio e na dedicação daquilo que precisa, do zelo, da dedicação, de horas trabalhadas, ele não faz. Ele usa da imaginação, supondo o jeito que ele atua, ele recebeu as orientações, mas ele não fez a parte dele, que é a dedicar-se. Por isso que a referência dos novos empreendedores que não vão para frente é muito grande, porque trabalham com raciocínio. Mas aquele que trabalha, que se dá o nome com o pé no chão, que ele faz as coisas na proporção da sua capacidade, esse mantém-se no seu ambiente de trabalho e ele está sempre atento a detalhes. Então, para a nossa vida interna, tínhamos que fazer esse trabalho. Muitos falam assim que não tem tempo. Isso pode acontecer um período da vida da pessoa. Então, o local que ela está trabalhando, numa época, o jeito que ela tem que ir para aquele local de trabalho, até ela chegar de volta na moradia. Então, durante um tempo pode acontecer. Mas um tempo seguinte, ela não pode descuidar. Se ela descuida, ela entra naquela condição de já apresentar envelhecida, mas nova com os anos. Fica bem fácil assim da gente ir observando. Quando a pessoa descuida, normalmente ela dirige a outros como velhos e aqueles outros dirigem a ela como envelhecida. Essa referência é bem simples assim. Tínhamos que aprendermos. E a gente vai observando a dificuldade que nós temos para deixar a intuição trabalhar dentro de nós. Um animal não passa num lugar que apresenta insegurança. Isso é bem interessante, ele é muito cuidadoso. Então, onde apresenta falta de segurança, ele muda a trilha. O ser humano vê que ali tem os perigos e ele procura passar por aqueles lugares. Quer dizer assim, tínhamos que trabalhar dentro de nós com a intuição, para ver o que é melhor, porque nós estamos sempre arrumando ontem. Se nós estamos arrumando ontem, então nós não temos a capacidade de não deixar que o amanhã tumultua, porque nós estamos atrasados. Quando uma pessoa trabalha com a intuição e ela vai preparar uma torta, ela tem que ver a resposta da torta feita antes, porque não tem história de arrumar a torta depois. Então o que acontece? É uma capacidade superior. Essa capacidade superior para aquilo a pessoa tem. Agora para a vida, é isso que nós tínhamos que fazer. Então nós temos tantas coisas que nós temos que fazer para nós, que nós não teríamos tempo de olhar para um lado nem de olhar para o outro. Fica bem fácil assim da gente observar que
uma pessoa aconteceu de machucar. Então aquela parte que está machucada do corpo, então recomenda-se para fazer movimentos com aquela parte. Mas o próprio que machucou aquela parte, que tem aquela parte que dói, faz os movimentos, mas não percebe que onde dói ele não movimenta. Porque dói, então existe um procedimento natural da pessoa não usar aquela parte que dói. Mas se nós fizéssemos um trabalho de perceber o nosso coração, de perceber aquela parte, então o que aconteceria? O nosso coração mandaria mais sangue para aquela parte que está necessitando de melhorar a qualidade daquelas células. Mas nós não fazemos esse trabalho. Mas quando nós pegamos uma criança, nós fazemos esse trabalho. Aquele adulto que tem uma força, pega aquela criança e quando ele larga aquela criança, não tem o sinal da mão dele no corpo daquela criança. Quer dizer que nós sabemos fazer esse trabalho e aquela criança não teve nenhum risco. Então ele a segurou de uma maneira que ela ficou protegida, resguardada e depois ele soltou, não ficou o sinal da mão. Temos essa capacidade de ver a parte do corpo que nós temos que ter mais atenção. É bem simples assim. Por isso que nós não temos tempo de olhar nem para um lado e nem para o outro. Porque nós necessitamos das informações do livro Na Luz da Verdade para nós, para ver como é que nós estamos caminhando. Então essa capacidade de possibilitar que a nossa intuição, que é a parte do nosso espírito que funciona e que dá certo, tanto é que era comum anteriormente a pessoa falar assim que a impressão que eu tive depois confirmou. Um procedimento de valorizar esta impressão para minha pessoa ou para aquele meu conhecido, de uma maneira ou de outra. Para isso eu precisaria de me encontrar, então, numa condição de usar o terceiro mandamento, que é refletindo como é que eu me encontro caminhando e qual é o procedimento que eu preciso de alinhar. Porque aquele fabricante, com os produtos que ele fabricou, ele vai vendo onde é que ele precisa de colocar aqueles produtos. E ele vai vendo onde é que teve uma aceitação e onde não teve aceitação. Só que agora ele tem que procurar onde teve aceitação, porque ele continuou fabricando. Então quer dizer assim, para isso nós fazemos. Mas para a minha vida, para o meu saber, para a minha saúde, para o meu direcionamento, para perceber o meu corpo, o que é que o meu corpo está necessitando, é isso que eu preciso na vida. Cada um é que tem que ir observando ele mesmo. Então todas as referências que nós recebemos teve uma importância. Agora a importância maior é como eu procedo com essa maneira de ser. Como é que eu vou alinhando? Porque se ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus são os ensinos. E qual é a maneira que eu estou utilizando? Porque com os ensinos terei segurança, eu terei harmonia dentro de mim e eu terei uma consideração com os meus semelhantes e os meus semelhantes terão uma consideração para comigo. Então a vida inteira eu vou me tornar uma pessoa que será um modelo para os meus semelhantes. Então o trabalho que nós precisamos de ter não é somente um trabalho, é a vida toda trabalhando conosco. Então o livro Na Luz da Verdade nos possibilita esta condição.